Homem tem que mandar na relação. Por quê? Não necessariamente mandar na mulher. São coisas diferentes, mas na relação, sim. Tá, entendi. Tá? Permita a mulher ser a mulher da relação, entendeu? E qual que seria o papel do homem daí nessa história toda, assim? Como, o que ele tem que fazer? O que é obrigação, vamos dizer assim? O homem, ele vem muito para trazer as leis e as regras da casa. Tá. E quando falo da casa, não é só necessariamente a casa, mas é da relação, é da conduta para com os filhos, como que os filhos vão ser criados. Colocar, assim, o filho, ele olha pro homem, pro pai, como uma figura de respeito na qual ele tem que respeitar, honrar e se espelhar no pai. Então, o homem, ele vai vir muito com o cara que traz as regras para casa, que traz as leis, os princípios, as virtudes que vão ser propagadas dentro da relação. Então, por exemplo, eu digo que uma das maiores necessidades da mulher moderna é a segurança emocional. Emocional. Que é o quê? É aquele cara que ele é firme. É aquele cara que às vezes a mulher tá lá no TPM lazarenta, dando patada em todo mundo, e ele vai chegar com ela e falar assim, olha, eu sei que você tá de TPM, né? Tem dia que rola essas oscilações mesmo. Só que você está passando das medidas. Então, ó, cuidado, você está destratando as pessoas, você destratou fulano, você destratou ciclano. E falando, óbvio, com respeito, com educação, com essa neutralidade que eu estou falando. Sabe? Não é ser autoritário, você dar um esporro, não é humilhar a mulher, não tem nada a ver com isso. Mas se ele fala com toda essa neutralidade do mundo e respeito, a mulher olha para esse cara e fala assim, caramba, que legal, é verdade. Pode ser que no primeiro momento ela não tente justificar, sim, mas o que eu quero dizer é a mulher, ela sentir o homem como essa base estável que segura e orienta, norteia as emoções dela. A mulher, ela é muito dispersiva, né? O feminino é como a água, é fluido. Então, quando vem um homem firme, seguro e que dá a rota, que dá as regras, então, por exemplo, eu tenho um mentorado que ele é casado. Ele é casado, eles têm 2 filhos. A mulher dele tá morando fora e ele tá ficando com as crianças no Brasil. A mulher dele tá fora durante um período. Pois bem, aconteceu um episódio que um filho dele desrespeitou a avó. Falou uma coisa lá e tal. E ele foi lá, procurou. Olha, não pode fazer isso e tal, mas deixou quieto, não falou nada demais. Tipo assim, não quis super corrigir o menino, não se aprofundou. Teve uma Assim. atitude meio passiva, assim, diante da situação. Ele deixou pra lá, a mulher dele ficou pé da vida com ele. E ele me contando e eu só vendo. Eu falei assim, porque Mário, eu não vejo necessidade disso não e tal, não sei o que. Eu falei assim, você já parou pra pensar que quando você... Eu não tô ditando como que a pessoa tem que, obviamente, criar os filhos dele. Mas eu falo assim, quando você deixa o seu filho de respeitar a própria avó, você tá ensinando a ele que não existe hierarquia, que não existe respeito, que não existe respeitar os mais velhos, que não existe educação, que você pode ofender as pessoas. Enfim, foi mostrando uma série de lados negativos dele permitir aquilo. Aí, não, Mária, mas é porque eu acho que não adianta também, sei lá, querer meter a porrada na criança. E coisas nesse sentido. Eu falei, não, tudo bem, não é sobre isso. O que me chama a atenção é do quanto você não está fazendo questão de passar esses princípios para o seu filho. Porque se ele chegou a fazer isso, é porque você falhou antes. Você não passou para ele uma visão de mundo de mostrar para ele que é inaceitável que ele chegue a fazer esse tipo de coisa. Os limites. Entendeu? Os limites. Então, você passar as regras. Então, o homem, eu vejo que ele tem muito essa função de passar as regras, de passar valores. É assim, ó, a mulher, ela dá a vida. O homem, ele leva para a vida. É diferente, né? Ele entrega para o mundo. Então, vai ser a orientação, vai ser as regras da relação. Por isso que eu falo tão importante do homem ser dominante. Para quê? Para ele colocar regras, para ele colocar limites. E a mulher se sente segura ao lado desse homem que coloca os limites que às vezes ela mesma não tem. Mas o que acontece é que dá para subentender desse discurso, para quem não escuta esse discurso completo, que tu tá, de uma maneira resumida, tipo assim, o homem tem que mandar na relação. O homem tem que mandar na relação. Sim. É o que se subentende resumidamente. Vamos falar popularmente falando, o homem tem que mandar na relação. Não, Por quê? Não necessariamente mandar na mulher. São coisas diferentes, mas na relação sim. Tá, entendi. Tá? Por causa dessas questões, ele tem que delimitar É uma as dinâmica, regras, né? tá. São 2. Então, sempre vai ter um que toma mais à frente e um que vai ser mais conduzido. Em qualquer tipo de relação, você concorda comigo, né? Eu concordo, mas quem não concorda tem que... Não, eu sei. Tem que... Vamos lá, vamos explorando, claro. Explorando. Mas Por quê? por quê? Exato, por quê? Por que não tem pode que ser o homem? contrário? Eu vou responder isso trazendo uma reflexão para quem tá ouvindo. Quantas pessoas aqui
Seja você uma mulher ou um homem, na sua família, você vai admitir aqui nos comentários agora que você não teve uma mãe, uma avó cansada, que carregou a família nas costas, que não aguentava mais ter que cuidar de todo mundo, de ter que segurar a onda, às vezes, dentro de casa, porque o marido isso, ou porque o filho aquilo outro. O que eu quero dizer? A gente vem, ao longo de décadas e gerações, de mulheres que tomaram tanto à frente, a ponto de só saber se lamentar, reclamar que teve que tomar a frente das relações que estavam. Só que isso é uma falta de autorresponsabilidade. E eu tô trazendo isso aqui para embasar o porquê, tá? Uma falta de autorresponsabilidade. Por quê? Porque a mulher, ela pode ser forte, a mulher, ela pode fazer dinheiro, a mulher, ela pode trabalhar, ela faz isso tudo. Mas, justamente por essa natureza feminina de mais passividade, mais emotiva, os hormônios femininos trazem mais oscilação e instabilidade emocional. A mulher, ela mesmo que passe por um período de força, em algum momento ela começa a querer relaxar. Ela começa a querer frear com essas coisas que demandam tanta força, que demandam ser aquela mulher guerreira que vai pra rua, corre atrás e tá sempre pensando de boleto pra pagar e coisas nesse sentido. Então, vai chegar num determinado momento que a mulher vai cansar. Normalmente, esse período, ele chega numa maturidade quando a mulher começa a refletir sobre ter filhos. Sobre ter filhos. Ela pode ter o filho, continuar a trabalhar, ok. Mas o peso começa a vir. A reflexão de eu não aguento, olha quanta coisa eu tenho que fazer. Vocês não sabem como que é a vida de uma mãe. E realmente é brabo. Por isso que você pode optar de se submeter mais, de confiar, de fazer uma boa escolha, óbvio, né? De um homem que ela possa confiar. Mas esse comportamento acaba sendo culpa do homem, que de certa forma foi passivo diante desse relacionamento e permitiu com que essa dinâmica mudasse, assim, vamos botar assim. Eu sempre digo, o Fermento, que numa relação, em qualquer coisa que aconteça dentro de uma relação, não existe um culpado. Existem dois corresponsáveis. Existe uma dança que é feita. Existe o homem que foi passivo. Existe a mulher que foi forte demais e não permitiu. Então, assim, não adianta a gente culpar o outro. Porque, assim, se o problema tá comigo, a solução também. Eu não digo que numa relação o cara ele muda a mulher dele, ele não muda ninguém. Mas quando ele muda, os comportamentos dele se refletem no dela e ali sim ele consegue influenciar na mudança dela. Então não tem como. Se existiu uma mulher cansada dentro de uma relação porque tomou a frente, não sei o quê, e o cara foi passivão, ele tem a responsabilidade dele de ter sido fraco, de ter sido submisso, de ter deixado tudo nas costas da mulher. Claro que tem. Mas também tem a dela. De que, pô, peraí, realmente eu nunca quis. Eu nunca confiei de permitir um homem tomar conta das finanças da casa, dele ter mais dinheiro do que eu. Conheço um monte, assim, na minha família mesmo. Mesmo falando sobre esse tipo de coisa. Que é o quê? É a mulher que ela faz questão de estar no poder. Ela não confia do próprio marido lidar com dinheiro, porque no fundo tem um medo de ser trocada e ela ficar quebrada na bosta, igual várias mulheres da família dela. Porque a gente cresce ouvindo falar que você não pode depender de homem, que você tem que ser independente. E você pode ser, mas você também pode se permitir ceder. Você pode se permitir confiar, né? Saber que você vai conseguir passar pelas baixas. Eu acho engraçado porque quando tu explica essas situações, eu vou imaginando casais, né? Lembrando de casais que eu conheço. Pode me trazer exemplos práticos aí também, tá? É que eu acho que muitos disso acaba se refletindo no comportamento do casal. Essa sensação que tu me passou, eu consigo imaginar um casal em que o cara tá dirigindo o carro e a mulher tá assim, ó o carro ali, hein? Não vai bater. Um saco. Perfeito, você trouxe um ótimo exemplo. Eu tinha uma amiga que era desse jeito. O marido dela tá dirigindo. Ela não deixava... Se ela estiver ouvindo, ela vai saber que é ela. Ela não deixava toda hora cutucando. Vai devagar. Pensa em frente, saindo muito rápido. Olha não sei o quê. Olha não sei o quê. Necessidade de controle. Então são mulheres, essas mulheres muito fortes, às vezes até a nossa dinâmica igual desse exemplo aqui do carro, são mulheres com um instinto muito controlador, uma necessidade de controle. Isso mostra uma insegurança no fundo. E que o cara também não é muito não, forte. E ele não se posiciona também, ele vai deixando. Por isso que eu falo que é uma troca, que é uma dança ali de corresponsabilidade. Não existe homem masculino com mulher masculina. Repele, não vai pra frente. Não existe essa possibilidade. Por isso que quando os caras chegam... mas porque minha mulher é muito não sei o quê. Minha mulher não sei o quê. Ela é muito forte, mandona e muito masculina. Meu filho, você está sendo feminino. Quer ver um exemplo prático disso? Aí os caras viram e me perguntam assim, Mari, minha mulher é muito fria. Nossa, mas ela não faz um carinho. O que eu faço com essa mulher? Eu falo assim, para de fazer carinho nela. Deixa a mulher fazer. Você não dá brecha. Tu pode ver
que ela não tem uma oportunidade no dia dela ser a carinhosa por livre, espontânea vontade que não seja te retribuindo. O cara é grudentão, assim. Aí o que acontece? Aí o cara faz, porque ele acha que sendo carinhoso, fazendo carinho e grudento e tal, melosão, ela vai começar a fazer com ele. Só que na real ela fica assim, pô, deixa eu ter uma brecha aqui pra eu fazer porque eu quis. E não porque eu fui obrigada só porque ele fez comigo. Aí eu falo, para de fazer. Porque assim você vai dar oportunidade, espaço pra ela fazer em você por livre e espontânea vontade, sem sentir que ela tá na obrigação de fazer só pra te retribuir porque você fez primeiro. Você vai ver que ela vai começar a fazer. Não é cortar, sabe? Eu não tô dizendo que se o cara ele gosta de mais de toque físico, né? Não é que você tem que cortar isso da tua vida. Não. Mas dá uma diminuída. Permita a mulher ser a mulher da relação, entendeu? Aí os caras geralmente vão lá, fazem e dá super certo. E por que isso acontece? Um dos grandes motivos de fazer isso é que a mulher ela tem essa função nutridora, né? Que a gente tava falando, de trazer a qualidade. Então, quando a mulher ela olha para um homem que tá lá rígido, sério, estressado, mal-humorado porque cansou o dia inteiro trabalhando, os estresses ali com o sócio, com o chefe, coisas nesse sentido, ela já chega, ela quer fazer um carinho no cara. Ela já... Porque ver danado mulher fazer isso é quando briga. Briga, solucionou a briga, mas o cara tá lá meio sério, a mulher vem. Toda. Por quê? Porque a mulher vem fazer carinho para acalmar o ânimo masculino. Para trazer o bom humor, para trazer uma leveza. Então, quando ela vê o cara o tempo todo molezão, sempre meloso, sempre sorridente, o tempo todo parecendo um bobo, o bobo da corte, né? Ela, é como se ela instintivamente não sentisse que precisa fazer o carinho, porque então já tá tudo mole, já tá tudo bem, não precisa. Aí eu falo, cara, ela te desagradou? Ela te chateou? Fecha a tua cara. Você não fecha a cara. Os caras não têm coragem de fechar a cara porque tá mal. Não, respeita seus sentimentos também. Se você tá mal, não finja que está bem só pra agradar ela, não. Ela tem que saber que você não tá mal. E claro, com diálogo, não tô excluindo isso, não. Mas por quê? Porque às vezes o cara, ele tem tanto medo de desagradar, ele quer tanto a mulher a todo custo, que até isso ele faz. Ele finge que tá bem quando no fundo tá mal. Se ele ficar com a cara fechada, como necessário perante o problema que eles tiveram, a mulher vai vir fazer carinho. Tu não acha que esses homens femininos têm uma maior chance de ser cornos? Tem. Eu acho muito, assim, quando eu vejo os casos, assim, dos meus amigos que eu vejo que aconteceu isso, eu sempre penso, cara, esse cara não... Tem, mas eu não dito isso como uma regra. Porque eu conheço casais que a mulher é mais masculina mesmo, mas assim, ela dá a vida dela pelo marido, cara. E não trai nem a decreto. Claro. E não trai nem a decreto, não. Porque às vezes tem valores muito firmes, assim, com relação Mas talvez estatisticamente... Ah, não. Se a gente for falar, assim, de povão, a chance é maior. Por quê? Porque a mulher, ela vai começar a ver esse cara tão mole, começa a perder tesão nele, né? Ela não vê ele como essa base sólida, firme, que ela olha e fala assim, que machão, né? Não vê, ela não sente isso. Então, isso vai perdendo ali a atração sexual, né? Com certeza. Mas se for uma mulher muito instalada em valores, não trai, não. E às vezes é isso aí mesmo. Eu já vi uns casos engraçados que eu olho e falo assim, gente, tem de tudo mesmo. Não adianta a gente querer também engessar 100%, não. O ser humano é muito complexo, muito, né? Muito.